Lucas capítulo 15. Vamos estudar a palavra de Deus juntos aqui hoje e meditar nessa parábola tão conhecida. Nós vamos, num primeiro momento, ao versículo 11 em diante, e depois a gente volta no início, porque na verdade são 3 parábolas em uma aqui, mas eu não vou ler todas as 3 pela nossa economia da dinâmica aqui, tá bom? Mas tenha isso em mente, são 3 parábolas para uma só mensagem. Versículo 11 em diante, portanto, é a última delas. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés, tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o mais velho estava no campo quando voltava. Ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Vamos falar com Deus. Deus bendito, nós falamos com o Senhor, pedimos a tua graça nessa hora, pedimos iluminação do Senhor para que possamos compreender a tua palavra com diligência, com clareza, possamos em nome do Senhor ouvir a voz do Senhor conforme designada nessa palavra, nesse texto. Pedimos que o Senhor fale conosco e nos abençoe assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero ler 2 canções para os irmãos, em forma poética, uma no começo e uma no final. Uma chama-se Canção de Quem Fica, do Felipe Valente.
E quem fica nesse texto é o pai. Então, ouça o pai nessa canção declamada. Um dia me olhou nos olhos e disse sem pudor: não há prazer algum em te amar. Transpassou o meu peito, me dividiu em dois, devolvendo o anel que um dia lhe dei. Tomou o que era nosso, deu as costas devagar, levou as roupas, mas ficou o teu cheiro. No quarto, no armário, na sala, no lençol da cama, facilmente me deixou. Mas como te deixar? Sela teu cavalo para correr, ninguém pode te prender. Ninguém pode te prender aqui. Corra o quanto puder, mas não há como se esconder. Não há como se esconder do meu amor. Volta a hora que quiser. O anel ainda é seu e o armário ainda está vazio. Há lugar à mesa para você. Como posso me esconder ou me esquecer do amor que me feriu? O amor que me feriu. Canção de quem fica, Felipe Valente. Palavras de um pai. Jesus está no seu ministério complexo. O ministério onde ele tem que lidar com discípulos que estão aprendendo, às vezes com relutância, às vezes com o coração endurecido. Tem hora que Jesus precisa ser mais duro que eles, precisa ser mais insistente do que a teimosia deles. E tem hora que ele precisa ser doce, manso, falar palavras que os acalmem, os pastoreiem. Mas Jesus também tem que lidar com incrédulos, gente que não dá a mínima para o que ele fala, gente que zomba dele. Mas tem talvez o pior tipo de gente que Jesus tem que se dirigir. Aqueles que sabiam muito bem quem era Deus e o que era a palavra de Deus, e mesmo assim não o recebeu. Porque aqueles discípulos que primeiro eu falei, quando o viram, talvez pudessem nunca ter ouvido as profecias antigas. Alguns ouviram, outros não. Mas todos creram e o receberam como o Senhor. Aqueles outros nunca deram crédito às profecias antigas e agora continuam na mesma, não crendo, com o coração obscurecido. Agora, os religiosos, as autoridades judaicas, os escribas, os fariseus, esses são uma categoria especial. Porque conheciam a palavra de Deus, sabiam da promessa, sabiam que o Messias haveria de vir. E quando ele veio, não o receberam como sendo Deus. Ficaram com a Escritura, mas rejeitaram que ela apontava para Jesus. Então a Escritura só lhe servia para condenação. E é o que está acontecendo aqui. Porque estes homens, diz o primeiro verso do capítulo 15, aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Mas os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Comer, estar à mesa com alguém nessa cultura era algo de extremo valor e consideração. É como hoje, talvez, de uma forma um pouco mais empobrecida, abrir a nossa casa e chamar um estranho para estar à mesa conosco na hora do almoço ou do jantar, as principais refeições. Eu falo que é de uma forma empobrecida, primeiro porque não tem tanto o peso que tinha nesse contexto, o comer junto. Hoje o comer junto é um tanto quanto mais brando. A gente divide uma mesa no shopping com um estranho com facilidade, por conta da pouca quantidade ou disponibilidade de espaço. Por isso que eu estou usando o exemplo de abrir a nossa casa, para ver se a gente chega um pouquinho mais na mentalidade da cultura antiga. Estar comendo com alguém era um pouco de abrir o coração, era uma intimidade que você dava. Mas em segundo lugar, porque também a cultura à mesa está acabando hoje. Nós não temos tempo para parar em família e comer.
Nós levamos nossos celulares para a mesa, os tablets estão abertos para as nossas crianças e nós desvalorizamos o tempo à mesa. Não temos mais esse valor como precioso, como caro na nossa cultura. Confesso que lá em casa a gente tem lutado para manter isso. Viemos de famílias onde isso era valorizado e tínhamos razões bíblicas para isso. Tentamos resistir, tentamos ter à mesa um ponto de encontro. É um lugar sagrado, eu posso dizer para nós. Nem sempre conseguimos. Para mim é um desafio parar na hora do almoço. É um dos meus momentos mais produtivos do dia. Aquele embalo das 10 horas até as 12 horas. Eu estou no ápice da minha produtividade com relação à agenda do dia. Parar para almoçar muitas vezes é um problema para mim em termos de profissional. Trabalho. Mas a gente se esforça para estar à mesa. É um ponto de encontro entre minha esposa, eu e os meus filhos. Onde as telas se desligam, onde a gente está junto. É nesse ambiente tão íntimo que aqueles fariseus e escribas estão dizendo: ele come com pecadores. Olha com quem que ele se envolve. Olha para quem que ele abre a liberdade. Aqueles homens estão adiantando a separação do joio do trigo. Estão se adiantando e se responsabilizando pela denominação de bodes, de ovelhas. Trabalho esse que o Senhor nunca nos deu. Tem um trabalho que foi dado para nós. Pau na cabeça de lobo. Mas os bodes das ovelhas não dá para separar. O joio do trigo não é trabalho nosso. Não dá para saber, irmãos. E nesse caso aqui, esses homens estão com essa postura de dizer: nós já somos o curral da igreja. Não cabe mais ninguém. Não dá para pôr mais ninguém aqui. E aliás, e se for para pôr, tem que ser do nosso povo. E Jesus tem que contar uma parábola, uma não, 3. Essa é a coletânea dos perdidos. 3 perdidos. A primeira é a ovelha que se perde. E Jesus diz: quem dentre vós, porque aqui haviam muitos que cuidavam de ovelhas até para o próprio sustento. Não era uma questão de grandes agricultores, de grandes fazendeiros, de grandes ruralistas, não era esse o ponto. É que era muito comum você ter a prática de cuidar de algumas ovelhas. Ele está falando com gente que não tinha grandes posses na média geral. E ovelha não vale muito também. Não tem um valor assim imenso. Não era um Nelore. Era uma ovelha. É como se no interior de Goiás, talvez algumas décadas atrás, você pudesse falar sobre um frango do quintal. Porque cuidar de galinhas e as ter ali era muito comum, como sustento próprio para nutrição, para alimentação própria até, ou para comercializar. É por isso que era tão comum um tipo de criminoso da época, ladrão de galinha. Há quanto tempo você não escuta mais que alguém foi preso porque roubou uma galinha? Mas isso no passado não tão longínquo era muito comum, porque era comum se criar galinhas no quintal de casa. A ovelha desse mundo aqui de Jesus é mais ou menos isso. Mesmo assim, Jesus quer dizer uma coisa: quem dentre vós, tendo 100 ovelhas, não deixa as 99 e vai buscar uma, e se embreia no mato para achar uma ovelha, e sobe no aprisco para achar uma ovelha. Uma. Olha a proporção, 100 para 1. Mas uma vale. E você vai atrás, não é mesmo? Você dá o seu jeito, você se esforça. O foco aqui não é exatamente numérico, porque a segunda proporção é 10 para 1, e agora ele se dirige às mulheres, porque se por um lado, quem cuidava de ovelha eram os homens, e eles entenderam exatamente isso, ele quer que todos entendam.
E vocês, mulheres? Quem dentre vós não perde uma moeda tendo 10? Ao perder uma, não revira a casa? O verbo que Jesus usa aqui para qualificar é que elas procuram, e qualifica o verbo diligentemente. Acende uma lamparina para olhar nos cantos escuros, debaixo da cama, debaixo da mesa, arrasta os móveis, mas dá um jeito, se agacha até achar uma moeda, aqui no texto chamado de dracma. A proporção agora é 10 para 1. Eu tenho 10 moedinhas, eu perdi uma. Não, você para tudo para achar uma moeda. Agora a proporção é 2 para 1. São 2 filhos. Agora Jesus alcança todos, não? Como não sentir a perda de um filho? Um filho nunca substituirá outro. Somará, alegrará igual, mas nunca substituirá, dizendo: poxa, perdi um filho, mas tem outro aqui. Jesus quer mostrar que aquela uma ovelha faz falta. Aquela uma moeda faz falta. Aquele um filho precisa voltar. A ovelha precisa ser achada. A moeda precisa ser encontrada. O filho precisa voltar. Essas são as parábolas dos perdidos. E Jesus quer falar sobre isso nesse contexto. Um contexto onde os religiosos estão dizendo: ele não, ela não, só nós. Nesse contexto de acepção, nesse contexto de separação, nesse contexto de discriminação, nesse contexto de predileção, Jesus quer dizer: deixa eu contar umas histórias para vocês. Eu vim buscar os que faltam. Eu vim em busca dos que se perderam. Eu vim em busca dos doentes, daqueles que estão mortos. Eu vim como médico, eu vim como resgatador, eu vim como pastor, eu vim como aquele que procura, que se embreia no mato, como quem sobe a colina, como quem arrasta os móveis, como quem espera o filho que se perdeu. Jesus está dizendo: eu vou levar todos os meus filhos para casa. Não vai ficar faltando. Ele quer passar essa mensagem para aquele menino, para aquele jovem, para aquele adulto, para aquela senhora, para aqueles todos que estão ali dos mais diferentes olhares e perspectivas. E Jesus usa pela primeira e única vez histórias distintas para que nós entendamos quem é Ele e quem nós somos. É importante que você e eu se entenda como alguém que precisa ser encontrado pelo Senhor. Porque se nós não nos entendermos como quem precisa ser encontrado pelo Senhor, só nos restará sermos comparados ao filho mais velho, que está perdido. Essa frase é clássica dentro de casa. Que não consegue encontrar alegria no pai, porque não consegue se alegrar com a alegria do pai. E por que ele faz isso? Porque ele não consegue sentir a tristeza do pai. No final das contas, ele só tem justiça para com o irmão. Ele não tem apreço, saudade. E nós, ao olhar com o olhar que passa pelo filho mais velho, devemos nos perguntar: temos apreço pelos que se perdem? Temos compaixão com aquele que está morto espiritualmente? Você se importa com a morte ao seu redor? Ou você já está satisfeito porque alguns dos quais você ama, aparentemente já amam a Jesus e já fazem parte do povo de Deus? De tal forma que se um ou outro se perder por aí, sobrará em você só justiça e acusação. De tal forma que quando você vê, talvez o sobrinho,
talvez o estranho, talvez o colega, ainda sem Cristo no mundo, ainda sem devoção, ainda sem dobrar o coração, isso não te toca, isso não te pega, isso não é com você. Quanto tempo você não evangeliza? Há quanto tempo você não fala de Jesus para um estranho? Há quanto tempo você não se importa que o evangelho não está sendo anunciado? Ou melhor, deixa eu olhar isso de outra forma. Há quanto tempo seus valores têm sido muito mais culturais, filosóficos, políticos e sociais do que evangélicos? E eu não estou falando de movimento social evangélico, mas embebido do evangelho da sua mensagem. Há quanto tempo a sua preocupação com o mundo não é muito mais de um viés humanista, social, do que de um viés de quem está em missão, missionário, proselitista, como quem tem uma verdade para anunciar e tira o morto da morte, e dá vida ao perdido, e dá resgate àquele que se perdeu? Há quanto tempo não é essa a paixão que arde no seu coração? E se a sua resposta vai para números altos, deixa eu te dizer uma coisa, então é porque o nosso coração não está perto do coração de Deus. Nós não estamos pulsando no ritmo dele, nós não estamos nos doendo com o que dói nele, nós não estamos nos alegrando com o que o alegra, como o filho mais velho, que não consegue se doer com o pai na ausência do irmão, e também não consegue festejar na alegria do pai. Porque o coração do pai não é o coração dele. Eles estão separados dentro de casa. Nós podemos estar sempre com o pai. Podemos estar na casa de Deus. Fazer parte do povo de Deus. Salvos. Separados. A eternidade é logo ali. Ela é nossa. Deus já nos deu em Cristo. E mesmo assim, vivermos como se o pai não fosse nosso pai. Como se não estivéssemos em família. Como se os filhos do nosso pai não fossem nossos irmãos. É muito comum que nós abracemos uma visão mercadológica da fé. E achemos que estar aqui nesse aprisco do rebanho, das promessas, é um projeto de Deus para meus planos e para os planos da minha família. Eu venho, me abasteço e vejo as bênçãos de Deus na minha casa, no meu trabalho. E esse ciclo vai se estendendo. Como se Deus não tivesse planos, como se Deus não tivesse projetos, como se Deus não estivesse fazendo alguma coisa no mundo. Como se Deus não se irasse, não se entristecesse, não se alegrasse. O que importa são as minhas alegrias, as minhas tristezas, as minhas iras, as minhas decepções, e eu vou para Deus para Ele me ajudar com elas. Mas e o pai nessa história? O pai é protagonista, como todos os que buscam os perdidos em cada uma dessas parábolas, protagonizam cada uma delas. Porque o importante da mensagem de Jesus aqui é a busca, é o buscador. Porque sem a busca do buscador, do resgatador, não se achará os perdidos. Não se encontrará quem se perdeu. E Jesus está dizendo, eu vim fazer esse papel pelo meu Pai. Eu vim buscar os perdidos. Então, passado pelos olhos do filho mais velho, agora vamos para os olhos do filho mais novo. Porque ele é o nosso principal ponto de contato aqui, se não nos identificamos com os fariseus. Infelizmente, isso não seria raro. Mas os olhos do filho do mais novo têm que ser avaliados também. Porque esse jovem, dentro de casa, desconsidera a vida que tinha. Ele não percebe que está vivendo algo extremamente abençoado. Ele almeja uma vida diferente. Ele almeja experiências diferentes. Ele almeja sabores diferentes. Ele vislumbra uma terra distante. Ele vislumbra pessoas diferentes, ritmo diferente, trabalho diferente, roupas diferentes. Então ele tem uma ideia que surge do seu coração. Pai, me dá minha porção da herança, eu vou me embora.
E o pai aceita. O jovem não vai embora imediatamente. É uma parábola, é uma história fictícia, mas dá para a gente entremeá-la com detalhes pressupostos. Talvez ele fique ali matutando para onde ir, o que fazer, porque ele não sai de imediato. Diz o texto que passado alguns dias, esse detalhe na parábola é curioso, mas tem esse detalhe, tem uma passagem temporal aqui até a saída dele. E o nosso foco, claro, não pode estar nesse entremeio, não é nas entrelinhas que a gente lê a Bíblia, é nas linhas mesmo. Mas o fato é que ele tem tempo para pensar e então partir. E quando parte, diz que ele vai para um país distante. E gasta tudo desenfreadamente. A parábola não nos diz com o que ele gastou o dinheiro. O irmão mais velho tem a sua opinião. Mas o texto diz assertivamente, foi desenfreadamente. Ou seja, não tinha sensores, não tinha censura, não tinha limite, não tinha consciência. A opinião do pai não importava, a referência do pai não importava. Ele estava vivendo a vida que desenhou para si. Eu estava na casa do pai, e a casa do pai representa a vida com Deus, a vida no povo de Deus, a vida com a palavra do Senhor, representa tudo isso. Mas o homem ali desejava uma vida diferente, e ele usa então das bênçãos do pai, materialmente falando, e vai viver o que ele realmente queria viver. Nessa hora, você e eu precisamos colocar o nosso coração no lugar e nos fazer algumas perguntas, sendo a principal delas: você tem desejado o que nessa vida? Para onde os seus olhos estão olhando enquanto você está na casa do Senhor? E me entenda, a casa do Senhor não é essa capela aqui não, tá, gente? Estou falando da igreja, estou falando enquanto você está na comunidade da fé, espiritualmente falando. Não é desviado aí no mundão, doido não. É aqui, enquanto você está aqui. Apegado à palavra ainda, frequentando os cultos. Mas o seu coração está com o Senhor? Você tem se preocupado com o que Deus se preocupa, vivido a vida que Ele te deu para viver com contentamento? E contentamento não é falta de visão, falta de sonho, falta de planos, não é isso. É visto o rumo de Deus, o jeito de Deus na palavra e dito a si mesmo: isso é bênção do Senhor. Eu preciso ser zeloso nisso. Eu preciso criar os meus filhos no Evangelho. Eu preciso levar o Evangelho para o meu trabalho. Eu preciso dar testemunho. Eu preciso alcançar almas para Deus. Eu preciso ser santo. Eu preciso viver do jeito de Deus. Eu preciso levar os meus pensamentos cativos à obediência de Cristo Jesus. Isso é bênção. Isso é proteção. Isso é vida. Eu preciso responder o chamado de Jesus de Nazaré. É isso. Tem disso? Ou você está se alimentando, precisando de uma bênção, precisando de uma oração, para viver os seus sonhos que você tem? Sabe, vislumbrado algumas coisas. Não, porque eu estou nesse mundo para alcançar isso aqui. O que é isso aqui? Ou melhor, você está tentando chegar lá, não está? Está ou não está? E lá é onde? Onde é lá? Eu preciso me perguntar isso. Você precisa se perguntar isso, para que nós olhemos com os olhos do filho mais novo. Ele queria chegar lá. O lá dele a gente conheceu. E o seu? Onde quer ganhar a vida? O que é vencer na vida para você? Eu não estou perguntando para você colocar uma frase bonita no caderno, não. É para você ser honesto com o rumo que você já tomou na vida. É para onde você está indo. Ou frustrado porque não está chegando lá. Onde é lá para você? O que é vencer na vida para você? O que seu coração está desejando? Você
Deixa eu te falar uma coisa. E isso que eu vou dizer coloca a nossa vida muito mais difícil do que poderia ser. Mas Deus pode atender nossos desejos. E isso não significa nos abençoar. Você entende isso? O pai dá o que o filho pede. O fato de algumas coisas desenrolarem na sua vida não significa que Deus está abençoando. Se alguém te ensinou que Deus trabalha com portas abertas, te enganou. Esse não é o método de Deus. Eu não estou condenando a sua frase ou a minha de vez em quando. Deus abriu uma porta. Por quê? Porque você teve um discernimento espiritual, consultou a palavra e entende que esse é um caminho de sabedoria temendo a Deus? Ou mesmo apareceu um anjo e te falou? Ou porque houve uma oportunidade diante de você? Porque se foi apenas uma oportunidade, deixa eu te dizer, isso não significa que Deus está abençoando esse caminho, não. Deus abriu uma porta. Por quê? Porque me convidaram. Porque me fizeram uma proposta. Ué, pode ser o diabo. Ou não? Jesus um dia estava com muita fome. Um jejum de 40 dias. Já tentou? Você reclama com meio-dia. Eu também. 40 dias. E vem o diabo e diz: quer pão? Pão? Com fome? Até minha filha de 1 ano já entendeu que é bom demais. Ela come 2 no café da manhã. Pelo menos é o que ela quer fazer. Olha a porta aberta. A porta não, Alex, a padaria. Irmãos, a vida é muito mais complexa. Infelizmente. Infelizmente. O fato de você ser chamado por um trabalho, ser convidado para casar, você receber uma proposta, não significa que Deus abriu uma porta. Pode ser vontade de Deus para a sua vida e pode não ser. Eu não estou falando de decretos, eu estou falando de vida, de escolhas. E se Deus abrir 2 portas ao mesmo tempo? Você é chamado para trabalhar em 2 empresas ao mesmo tempo. Você vai dar um passo para trás, não vai? E vai agora analisá-las, não é? Agora já não é tão simples Deus abrir uma porta, né? Quando não tem para onde ir é muito fácil falar que Deus abriu uma porta. E quando tem? Eita, 4 propostas de emprego, uma melhor que a outra. Qual porta Deus abriu? Vai analisar, né? Vai ver qual é a melhor, vai ver aquela que você se prejudica menos, aquela que tem mais virtude, aquela isso, aquilo outro. Aí você começa a ponderar. Talvez nesse cenário, nem sempre a gente tem ele, a gente começa a aproximar mais do que deve ser a vida, onde nós devemos agir com sabedoria e temor diante das oportunidades da vida. Porque até mesmo orações feitas podem ser atendidas com sim, sem bênção. Infelizmente. Então isso significa que eu tenho que saber até o que eu peço? Sim. Tem. Tem que saber até o que você pede. Porque o nosso coração pode estar obcecado por prazeres e nós vamos atrás deles, com Deus ou sem Deus. E podemos usar das bênçãos de Deus para chegar lá. Esse menino quer matar o pai, porque ele não quer o pai, ele quer o que o pai pode dar. Pedir herança antes da hora é matar o pai. E você quer o seu pai vivo?
Quer o seu Deus vivo dando opinião ou você quer o que Ele dá? Porque se a sua relação com Deus tem sido uma relação de Deus me dá isso, Deus abençoa isso, Deus faz isso na minha vida, e tão somente essa é a relação, eu quero te dizer, você quer Deus morto. Você não quer alguém que te dá opinião na vida, que te freia, que te disciplina, que te corrige, que te aconselha, que te toma pela mão, que te freia. Porque é isso que um Deus faz. É isso que um pai faz. É isso que alguém, uma pessoa faz, estando ela em relação conosco. Tem interação. E nesse caso, uma interação hierárquica, onde nós somos a parte menor. Esse menino cansou de servir na casa do pai. Chega! Quero os meus direitos. O pai deu. Aí você fala, o pai podia ter privado o menino. Não privou. E agora? Resumindo, onde estão os seus olhos? Você pode chegar lá. Só que deixa eu te falar uma coisa. Deus pode ficar para trás. Deus pode não estar aonde você está indo. Desconsidere a onipresença de Deus. Eu estou falando de um ponto de vista de bênção. A rigor da parábola, o pai fica em casa. Onde era o lugar do filho? Temos responsabilidade na abordagem a Deus. Deus fez tudo por nós para nos fazer filhos. Esse é o ponto mais difícil. Não temos responsabilidade nenhuma para nos fazer filhos de Deus. Isso não nos cabe. A gente não pede para ser adotado, a gente não levanta a mão, a gente não é a criança mais bonitinha no orfanato para que Ele nos escolha, nada disso. Mas ainda assim Ele nos escolheu, ainda assim Ele nos amou, ainda assim Ele nos fez filhos. Mas agora, enquanto filhos, temos responsabilidades. Responsabilidade de se interessar pelo Pai. De querer viver a vida que o Pai nos dá. O meu filho aprendeu uma frase minha e ele está repetindo para a irmã dele, achando que é a responsabilidade dele cuidar da irmã. Lia, não sei o que, é para o seu bem. Não sei o que lá, é para o seu bem, Lia. Porque a gente, por muitas vezes, tem que explicar aquela ordem, dizendo, é para o seu bem. Por exemplo, cinto de segurança. É para o seu bem, meu filho. É para o seu bem. Aceitar o estilo de vida do pai é para o nosso bem. É para o nosso bem. Mas podemos estar descontentes com isso. O que acontece então? Ele vai, vive a vida que queria. Algum tempo depois de ter vivido sem freios, o dinheiro acaba. Não tem mais fonte. Vem uma fome naquele país. Ele vai ter com os porcos, vai trabalhar cuidando de porcos. Algo complicado para um judeu. E os personagens aqui fazem parte dessa tradição. E esse menino começa a sentir vontade de comer o que os porcos comem, porque ele tem fome. E ninguém te dá. Sabe por quê? Porque não são o pai dele. Você não vai achar Deus como Senhor em outro lugar. Você não vai achar quem cuide da sua história. Você não vai achar quem te faça filho, perdoado, restaurado e habitante da Nova Jerusalém como o Senhor. Você não vai achar alguém que te prometa e cumpra perdão de seus pecados, porque não há quem possa fazer isso. Não há quem queira e não há quem possa. Então ele percebe uma coisa: eu era feliz com meu pai. Na casa dele até os servos têm comida com fartura.
eu vou voltar para casa. Eu sei que eu não posso mais chamá-lo de pai, mas talvez eu possa chamá-lo de Senhor. E ele começa a ensaiar um discurso, e esse discurso é importante. Pai, pequei contra o Senhor, contra Deus diante do Senhor, já não sou mais digno de ser chamado filho teu, então trate-me como um dos seus empregados. Ele vem ensaiando essa frase, porque ele decora. E vem para casa pensando, será que eu vou ser aceito? Talvez como empregado, eu aprendi a trabalhar. Mas lá tem comida. Não tem mais para ninguém a quem eu peça ajuda. Talvez eu possa ser um empregado lá. E ele vem ensaiando essa frase, A coisa mais linda desse texto vai acontecer agora, irmãos. Porque o texto diz o seguinte: avistando o pai, diz o texto, vinha ele de longe quando seu pai o avistou. Quando eu era mais ou menos da idade do Tito, assim, entre 5, 6, 7, 8 anos, a gente ia passar as férias lá na casa da minha avó em Uruana, morava numa chacrinha. A gente ia de ônibus, só ela e eu. E uma coisa que a gente fazia é que quando o ônibus entrava na avenida principal, em algum momento, descendo aquela avenida, a gente ia encontrar a igreja matriz ali, a igreja católica. Um templo muito bonito, de arquitetura francesa. E tinha uma torre bem bonita, sinuosa. E ela fazia a seguinte disputa comigo: quem achar a cruz primeiro ganha um chiclete. Por alguma razão eu sempre ganhava. Acho que ela deixava eu ganhar sempre. Eu ficava na expectativa de achar essa torre. Essa mensagem, essa imagem me vem à mente quando eu leio esse texto todas as vezes. Aquela criança, no caso eu, na expectativa enquanto ia se descendo a avenida para a torre apontar lá para eu ganhar um chiclete. Acho que era também um jeito dela me distrair um pouco. Talvez ela falava que quem visse, né, abrisse a disputa ali, quando a gente já estava ainda a alguns quilômetros, né? Para eu parar de perguntar se já chegou. O pai vê primeiro. Por que o pai viu, irmãos? Quanto tempo passou? Esse homem está na janela. Esse homem todos os dias olha para aquele horizonte. E a imagem que ele vê ainda é de uma nuca, umas costas, sumindo de vista. E ele não conseguiu segurar. A imagem é essa. E o pai quer preenchê-la com outra. O pai vê primeiro, é o menino que tem hora para chegar em casa, ele que decidiu voltar, ele que está arrumando para casa, ele que está querendo ver a casa, mas quem encontra ele é o pai que vê ele. E compadecido de sentimentos que ele nunca deixou, corre e vai abraçar esse rapaz. E quando o encontra, ele diz: chegou a hora, eu preciso dizer aquelas palavras: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, eu já não sou digno de ser chamado um filho teu. Antes de falar a segunda parte, o pai o interrompe e diz: traga o anel, traga sandálias, roupas, matem o cordeiro gordo.
É festa. Meu filho está vivo. Meu filho voltou. E o menino ainda tem palavras para dizer, ele ainda quer dizer que ele quer ser tratado como um servo porque ele não é digno. Deixa eu dizer uma coisa. Nós temos muitas responsabilidades para com Deus. Mas nenhuma delas diz respeito a como Ele vai nos tratar. Nenhuma delas diz respeito ao que Ele sente por nós. Isso não é conosco, isso é com Ele. Não é você quem coloca os termos da relação e do discipulado. É Ele quem coloca um anel no nosso dedo, mesmo sem merecer. É Ele quem nos abraça, mesmo sem sermos dignos. É Ele quem nos ama, mesmo nós temos insultado o seu amor. Mesmo quando demos as costas para Ele, Ele nunca se virou o rosto. Ele continua nos olhando como quem espera. Ou melhor, como quem busca diligentemente, como quem desce dos céus e vem achar a ovelha perdida, como quem se humilha, se rasga, como quem deixa a sua glória e vem se embrear nesse mundo para achar gente perdida, gente que está perdida nos seus próprios sonhos, gente que está perdida e obscurecida nos próprios anseios, ganâncias, planos. Ele quer nos achar. E Ele vai nos achar, Ele vai deixar 99 por causa de uma, Ele vai procurar diligentemente por causa de uma pequena coisa que se perdeu. Ele aguarda o retorno do seu filho, porque aquela casa tem os 2 filhos. Nunca será completa só com um filho. Deus não descansará até que você esteja em casa. E Ele se importa. E Ele vai fazer o que for preciso para te convencer do amor dEle. O retorno de canto verbo. Nos restos que eu comi, lembrei-me de onde vim. Eu tinha tudo lá na casa do meu pai. Cansado de servir, juntei minhas coisas e clamei minha porção. Do tronco, o galho eu cortei. Eu roubei do meu pai, no afã de ser livre, me prendi. Escravo do meu querer, buscando o prazer, com os porcos eu comi. No mundo esbanjei. Anfitrião fui eu, comprei deleites vãos, mas num vazio encontrei. Queria retornar, distante despertei. Se o vejo, implorarei. Dos servos seus, menor serei. Eu roubei do meu pai, no afã de ser livre, me prendi. Escravo do meu querer, buscando o prazer, com os porcos eu comi. Voltando o avistei, correndo me abraçou. De nada se lembrou, além do seu eterno amor. Falar nem me deixou, urgente em celebrar. Meu filho que morreu, achado foi agora, vivo está. Veja o preço que meu pai pagou para eu estar aqui. Me deu roupas para festejar e fez aliança, graça, amor, justiça e redenção. Que banquete preparou para mim. Eu voltei para o meu pai, servindo em sua casa. Eu sou livre. Vamos orar. Deus bendito, louvado seja o Senhor pela sua adoção em Cristo Jesus, pela busca de nós perdidos em Jesus, pelo seu diligente amor, pelo seu interessado querer, por vir estar perto, por vir e nos achar, com paciência, nos esperar, pelo amor que nos perdoa, pela aliança que fez conosco. Ó Deus bendito,
Ajuda-nos a chamá-lo de Pai e a amá-lo como filhos. Nos ajude a sermos família. Nos ajude a sabermos ser irmãos. Nos dê contentamento, adoração, de servos, amigos, de filhos. Em nome de Jesus. Amém.